Olá, antenados e antenadas, futuros DBAs. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos e todas muito bem-vindos à segunda aula da unidade 5, Processamento de Consultas, do curso Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados. Na aula de hoje, nós vamos discutir uma visão geral do processamento de consulta, ou seja, das fases, das etapas, das atividades que compõem esse processo, que vai desde o momento que uma consulta é recebida até o momento em que o resultado dessa consulta é devolvido. Beleza? Então, vamos lá, que a aula de hoje tá massa. Bom, essa figura ilustra as fases e as principais atividades executadas durante o processamento de uma consulta que foi escrita em uma linguagem de alto nível. Então, a primeira tarefa consiste em você fornecer a consulta para o software que vai fazer o processamento dessa consulta. Beleza? Então, tudo começa com o usuário indicando qual a consulta que ele deseja executar. Beleza, essa consulta ela é recebida por um software, por um módulo do processador de consultas chamado compilador DML. Beleza, o compilador DML vai realizar essa etapa de parsing. Tá? O que significa a etapa de parsing? O que é executado nesta etapa? Primeiro, nessa etapa de parsing vai ser realizada uma análise sintática e semântica da consulta fornecida. Então, o parsing vai verificar essa consulta que eu estou recebendo, ela segue a sintaxe da linguagem utilizada, por exemplo, da linguagem SQL. Então, por exemplo, o where está vindo depois do from, o from está vindo depois do select. Então, ele faz uma análise sintática para verificar se a sintaxe do comando SQL, da consulta SQL, está correta, ou seja, se a consulta foi escrita corretamente. A etapa seguinte, ou a atividade seguinte, consiste em fazer uma análise semântica. Então, o parsing vai verificar a tabela que está no from, ela existe? As colunas utilizadas na cláusula select, elas existem nas tabelas que estão presentes na cláusula from? Então, mesmo que a sintaxe da consulta esteja correta, pode ser que semanticamente ela esteja incorreta. Então, o parsing, ele primeiro faz análise sintática, depois ele faz uma análise semântica. Se tudo estiver ok, é porque quem escreveu a consulta corretamente. Então, a consulta está correta do ponto de vista sintático e ela está correta do ponto de vista semântico. Então, ela pode ser processada. Bom, então o segundo componente do parsing é o mapeador. O que o mapeador vai fazer? Ele vai pegar essa consulta que eu já sei que está sintaticamente correta e semanticamente correta e vai gerar o que nós chamamos de parse tree, que é uma árvore, um grafo de operadores. Beleza, e aí ele passa essa parse tree, essa árvore, esse grafo aqui de operadores, para um outro módulo, chamado de reescrita da consulta, que faz parte de um módulo maior, que é o Care Engine, ou Care Engine, depende da boçalidade de quem fala, que traduzindo para o português seria o motor de consultas. Beleza, então veja aqui que para o processamento de uma consulta eu tenho o compilador DML, que é formado pelo parsing. O parsing ele é formado pelo analisador e pelo mapeador. Beleza, e o motor de consultas, ele é formado pela reescrita da consulta, que é um submódulo aqui do Care Engine, também pela seleção do CAP e execução do CAP. São módulos que compõem aqui o motor de consulta. Beleza? Bom, então esse módulo aqui chamado de reescrita da consulta, ele recebe a parse tree, tá? E a saída dele é o que nós chamamos de Query Logical Plan, ou Query Logical Plan, depende da boçalidade de quem fala. Quais as atividades executadas aqui por esse módulo de reescrita da consulta? Ou por essa fase, essa etapa aqui de reescrita da consulta?
Primeiro é a padronização. Então, a parse tree recebida, ela é transformada numa left deep tree, com a finalidade de padronizar a forma como essa parse tree ela é escrita, ou como o meu grafo de operadores ele é representado. Em seguida, é feita uma etapa de simplificação e depois de melhoria. Bom, qual é o objetivo de executar essas etapas aqui de padronização, simplificação e melhoria na reescrita da consulta? É que pode ser que essa parse tree aqui que foi recebida pela reescrita da consulta possa ser melhorada, ou seja, o seu desempenho possa ser melhorado. Até porque a gente lembra lá da álgebra relacional, né, que eu posso ter várias consultas diferentes em álgebra relacional que são equivalentes à mesma consulta em SQL. Lembram disso? Então a gente pode ver aqui o grafo de operadores como uma consulta em álgebra relacional com anotações, ou seja, uma consulta em álgebra relacional anotada. Então, podem existir mais de uma consulta em álgebra relacional, ou seja, mais de um grafo de operadores, ou seja, mais de uma parse tree, que correspondam, que sejam equivalentes à mesma consulta em SQL recebida. O que é que significa equivalente? Que retornam exatamente o mesmo resultado. Só que, apesar de elas retornarem o mesmo resultado, elas podem ter desempenhos diferentes. Então, essa etapa aqui de reescrita de consulta, ela recebe a parse tree, já gera como saída um Carry Logical Plan, onde ela já fez uma padronização na forma de representar esse grafo de operadores e já fez algumas melhorias, visando melhorar o desempenho, né, da execução desse grafo de operadores, ou seja, visando recuperar os dados solicitados pela consulta de forma mais rápida. Ok, então a saída dessa etapa ou deste módulo aqui de reescrita da consulta é o Carry Logical Plan, que ele é a entrada para um outro módulo, né, para uma outra fase, uma outra etapa aqui, chamada de seleção do CAP. Bom, ou seleção do Query Execution Plan, o Query Execution Plan, dependendo da boçalidade de quem fala. Bom, qual é a tarefa aqui desse módulo, dessa etapa de seleção do CAP? Eu recebi já, como entrada, um Query Logical Plan, que é um grafo de operadores, que é uma consulta em álgebra relacional com algumas anotações acerca, por exemplo, de que algoritmos serão utilizados para implementar os operadores da álgebra relacional. Essa Query Logical Plan, ela é a parse tree já com algumas melhorias, beleza? Eu poderia até utilizar logo para executar a minha consulta, mas nada garante que não exista outro grafo de operadores que tenha um desempenho melhor do que esse Query Logical Plan. Então, esse módulo aqui, essa etapa de seleção do CAP, ela recebe como entrada um Query Logical Plan e ela vai ter que fazer um processo de otimização, ou seja, vai ter que verificar, existem outros planos de execução ou outros grafos de operadores que têm um desempenho melhor do que esse Query Logical Plan recebido? Tá? Então ela vai fazer essa busca. Para isso eu preciso avaliar custos de todos os planos possíveis ou de um subconjunto desses planos possíveis. Veja que a saída desse módulo aqui, seleção do CAP, é um Query Physical Plan, que é o que a gente vai chamar de CAP no final das contas. E aí ele é a entrada para um outro módulo chamado de execução do CAP, ou para uma outra etapa chamada de execução do CAP. O que é que esse módulo vai fazer? Ele recebe um Query Physical Plan, que nós vamos utilizar como sinônimo de CAP, e vai executar esse Query Physical Plan, esse CAP, simplesmente CAP, Query Execution Plan, vai ser executado para recuperar os dados referentes à consulta recebida como entrada. Beleza? Em linhas gerais, esses são os módulos e as fases ou etapas envolvidas no processamento de uma consulta escrita em alto nível, ou seja, todas as atividades que precisam ser executadas desde o momento que uma consulta é fornecida pelo usuário até o momento em que os dados dessa consulta, ou seja, os dados referentes a essa consulta, os solicitados por essa consulta, são retornados para o usuário. Beleza?
Não se preocupe que cada uma dessas etapas, cada um desses módulos serão detalhados nas próximas aulas. Tranquilo? Então, se você gostou da nossa aula de hoje, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo, marca os amigos da turma, os amigos da faculdade, os amigos que querem ser DBAs. Não se esquece de clicar no sininho e seguir o canal para não perder nenhuma aula aqui do curso de SGBD, beleza? E até a próxima aula.